Você já parou para pensar por que nos Estados Unidos uma pessoa consegue ganhar US$ 40.000 por ano enquanto outra ultrapassa 450 mil? Essa diferença gigantesca não acontece por acaso, por sorte ou simplesmente por estar no lugar certo na hora certa. No mercado americano existe uma lógica muito clara e previsível que comanda os salários. Tudo gira em torno do seu nível de formação, do tempo que você investiu estudando e principalmente de quão difícil é encontrar alguém que saiba fazer o que você faz. É a famosa lei da oferta e da procura na prática. Muitos brasileiros chegam aqui com a ideia de que o sucesso financeiro na América é uma loteria, mas a realidade é bem mais organizada do que isso. Pense assim: quanto mais específico for o seu conhecimento e maior for a sua responsabilidade no dia a dia, mais o mercado vai te valorizar. E o melhor de tudo é que essa engrenagem não beneficia apenas quem passa anos e anos trancado numa sala de universidade. Existem caminhos excelentes, muito seguros e que pagam super bem, mesmo para quem tem apenas ensino médio completo e decidiu focar em uma profissão técnica. É um cenário bem diferente daquele que estamos acostumados no Brasil, onde muitas vezes a pessoa se desdobra para conseguir um diploma de faculdade e, na hora de procurar emprego, se depara com salários baixos e um mercado super saturado. Aqui, a dedicação prática costuma trazer um retorno muito mais direto. Deixa eu interromper esse vídeo rapidinho, porque eu tenho um aviso que mexe diretamente com o futuro de quem está nos assistindo. Se você acompanha o nosso canal, já percebeu uma realidade clara. A imigração americana está ficando cada vez mais rigorosa. O cerco está fechando e o nível de exigência aumentou bastante. Pouca gente te fala é que quanto mais criterioso o governo americano fica, mais técnico e estratégico precisa ser o seu processo. Não dá mais para contar com a sorte ou com fórmulas prontas de internet. E é exatamente por isso que nós criamos o Green Card Summit, um evento 100% online que vai acontecer nos dias 27 e 28 de junho. Serão 2 dias inteiros intensos, onde eu vou detalhar, passo a passo e sem nenhum mistério, todos os bastidores e os verdadeiros segredos para uma aplicação de sucesso do visto EB2NW, aquele que te concede Green Card pelo seu próprio mérito profissional, sem precisar de um patrocinador aqui nos Estados Unidos. Deixa eu te dar um aviso sincero: nós nunca fizemos nada parecido com isso antes. O nível de detalhes, as técnicas de análise e a profundidade de conteúdo que nós vamos entregar nesses 2 dias são inéditos. O tempo está correndo e você precisa garantir o seu ingresso para ter acesso a essa transmissão. Se o seu plano é construir uma vida sólida, legal e próspera aqui nos Estados Unidos, você não pode ficar fora desse evento. O link oficial para garantir o seu ingresso está aqui embaixo, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Clique agora, garanta sua vaga para o Green Card Summit e venha descobrir como transformar o seu currículo na sua porta de entrada para os Estados Unidos. Agora, vamos voltar para o vídeo. Este é o Hub TNT, eu sou Davi Aragão e no vídeo de hoje nós vamos desenhar e entender juntos como funciona essa verdadeira pirâmide salarial americana. Por isso eu trouxe dados oficiais fresquinhos do Bureau de Estatísticas do Trabalho, que é o órgão do governo que cuida de todas as estatísticas de trabalho por aqui. Nós vamos passar por cada nível de estudo, mostrando as faixas de ganho reais, as profissões mais comuns do cotidiano, aqueles salários médios que servem de termômetro e, claro, as grandes exceções, aquelas carreiras que pouca gente conhece, mas que pagam uma fortuna. Se você quer entender de verdade como transformar estudo e qualificação em dólares e estabilidade, vem comigo, que a gente vai descomplicar tudo isso agora mesmo. Essa relação direta entre quanto você estuda e o quanto você ganha não é nenhuma moda recente ou algo que mudou do dia para a noite. Ela é o reflexo de um mercado de trabalho que funciona de um jeito muito específico. Ele é altamente especializado, competitivo e muito pragmático. Na prática, a regra do jogo é simples: se a sua habilidade é rara e o mercado precisa muito dela, o seu valor sobe. É por isso que entender essa mecânica é o primeiro passo para quem quer planejar o futuro aqui na América de forma inteligente. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando em números, vamos olhar para os dados mais recentes do Bureau de Estatísticas de Trabalho, o órgão oficial do governo americano. O salário médio semanal por aqui sobe como uma escada, de forma bem previsível, conforme o seu nível de estudo aumenta. Uma pessoa que não chegou a terminar o high school, que é o equivalente ao nosso ensino médio, ganha em média cerca de US$ 770 por semana. No fechamento do ano, isso dá aproximadamente US$ 40.000. Agora, quando olhamos para o outro extremo, alguém com uma pós-graduação, uma formação profissional avançada, ultrapassa facilmente os US$ 2.000 semanais. Estamos falando de uma média de US$ 100.000 anuais, só para começar. Sendo que muitos profissionais vão bem mais alto e ganham múltiplos disso. E por que existe esse abismo entre as duas pontas? Não é um sorteio, tá? Isso acontece por conta de fatores muito concretos que o mercado americano bota na balança e faz questão de pagar caro. O tempo que você passou se dedicando aos estudos, o nível de responsabilidade que você carrega nas costas, como cuidar de vidas humanas ou gerenciar recursos milionários, a escassez de profissionais na sua área e a sua capacidade de resolver pepinos complexos que quase ninguém sabe resolver. É aqui que a gente nota a maior diferença em relação à realidade do Brasil.
Infelizmente, no mercado brasileiro, muitas vezes o profissional passa 4, 5 anos em uma faculdade, investe um dinheiro que mal tem e, quando pega o diploma, descobre que a área está super saturada ou que a economia do país simplesmente não consegue pagar um salário digno. Quantos engenheiros ou advogados do Brasil você conhece que hoje trabalham em áreas completamente diferentes ou em subempregos porque o mercado não os absorveu? Nos Estados Unidos, o sistema costuma ser muito mais meritocrático e direto nesse sentido. Se você investiu em uma qualificação que o mercado pede, a recompensa financeira aparece de forma consistente. Não estou dizendo que o sucesso é garantido para todo mundo ou que não existam exceções, mas a tendência ao longo das últimas décadas mostra que esse é o caminho mais seguro. Sempre olhando para os dados oficiais e trazendo isso para a nossa vida prática, nós vamos agora detalhar cada uma das 5 grandes faixas salariais que existem nessa pirâmide. Eu vou te mostrar as profissões mais comuns do dia a dia, os salários que caem na conta de verdade, a quantidade de vagas disponíveis e, o mais importante, quais caminhos oferecem o melhor custo-benefício. Quero te mostrar onde vale a pena colocar a sua energia e o seu tempo para construir uma vida verdadeiramente estável, próspera e segura por aqui nos Estados Unidos. Vamos começar olhando para a base dessa nossa pirâmide, as pessoas que por algum motivo não chegaram a concluir o high school, que é o nosso ensino médio. De acordo com as estatísticas oficiais do governo americano, o ganho médio semanal para quem está nessa faixa fica na casa dos US$ 770, como a gente já falou. Se a gente colocar isso na ponta do lápis, trabalhando em tempo integral, o profissional fecha o ano com uma renda de aproximadamente US$ 40.000. Para a realidade de quem acabou de chegar ou está sem rumo, pode parecer um valor razoável para começar, mas na prática do custo de vida americano, é uma faixa que exige bastante aperto e economia. Essa é a fotografia real da grande maioria daquelas ocupações que não exigem nenhuma qualificação técnica prévia ou diploma formal. Estamos falando daqueles trabalhos essenciais para a sociedade funcionar no dia a dia e que todo mundo vê quando anda pelas ruas. O atendente que te entrega o lanche no fast food, o caixa do supermercado, o pessoal da faxina e do house cleaner, os ajudantes de obras na construção civil, os carregadores que movem caixas nos armazéns e galpões de logística, além dos cuidadores domiciliares e auxiliares de serviços gerais. São funções fundamentais, que têm uma oferta gigantesca de vagas o ano inteiro e uma rotatividade muito alta de funcionários. Por outro lado, justamente por não exigirem nenhuma especialização, são os empregos mais vulneráveis quando a economia dá uma balançada e os primeiros a sofrerem o impacto da automação, como aqueles caixas eletrônicos onde você mesmo passa suas compras no mercado. O salário aqui é mais baixo porque a concorrência é enorme. Qualquer pessoa, teórica e rapidamente, pode ser treinada para fazer essa função. Aqui nos Estados Unidos, essa base da pirâmide funciona muito como uma porta de entrada, principalmente para os imigrantes que estão recém-chegados, começando a vida do zero, ou para jovens que ainda não puderam investir em um estudo mais focado. Mas olha que interessante, a grande virada de chave na América é que, mesmo nessa faixa inicial, quem demonstra disciplina, acorda cedo, cumpre horários, foca em aprender o inglês e ganha a confiança do patrão, consegue subir de nível e progredir muito mais rápido do que em quase qualquer outro lugar do mundo. Quando a gente compara com o Brasil, a diferença de dinâmica salta aos olhos. No mercado brasileiro, infelizmente, muitas vezes a pessoa conclui o ensino médio, faz cursos e, mesmo assim, sofre para conseguir uma vaga que pague um salário mínimo digno ou acaba presa na informalidade por falta de vagas da sua região. Aqui nos Estados Unidos, o mercado é extremamente acelerado e dinâmico. Vagas não faltam, mas é um sistema que exige muito resultado e produtividade no dia a dia. Se você trabalhar duro, você é pago por isso. Mas se ficar estagnado nessa faixa, a conta no fim do mês vai ficar apertada. Agora, quando a pessoa dá um passo à frente e conclui o high school, a história já começa a mudar. O ganho médio anual dá um salto para casa dos US$ 50.000. Se você reparar bem, estamos falando de um aumento real de quase 25% na renda só pelo fato de ter o diploma do ensino médio na mão. Esta ainda é uma faixa gigantesca que abraça milhões de trabalhadores americanos e imigrantes no dia a dia. É aqui que encontramos profissões muito conhecidas no nosso cotidiano, como o pessoal que trabalha diretamente no atendimento ao cliente, funcionários de escritórios administrativos, supervisores de salão e restaurantes, guardas de segurança, operadores de máquina e montadores em fábrica, além de técnicos de manutenção geral e cuidadores. São empregos que dão uma estabilidade inicial muito boa para quem está construindo a vida. No entanto, é exatamente aqui que se revela um dos segredos mais fantásticos do mercado de trabalho americano, algo que costuma deixar a cabeça do brasileiro bem confusa no começo. Dentro dessa faixa de quem tem apenas o ensino médio, existem alguns nichos específicos e profissões técnicas que pagam salários absurdamente altos, valores que muitas vezes são iguais ou até maiores do que muita gente ganha depois de passar 4 ou 5 anos de uma faculdade. Quer ver exemplos reais e práticos de dados oficiais do governo? Operadores de reatores nucleares ganham, em média, impressionantes US$ 122.000 por ano. É óbvio que está envolvido um risco muito grande, mas estamos falando de um profissional de ensino médio. Os instaladores e técnicos de manutenção de elevadores e escadas rolantes, uma profissão perigosíssima e supervalorizada, recebem cerca de US$ 106.000 anuais.
E a lista continua com supervisores de polícia, distribuidores de energia em grandes companhias elétricas e gerentes de logística e transporte, que também rompem a barreira dos US$ 100.000 por ano sem precisar de um diploma de bacharel. E por que isso acontece? Será que é sorte ou indicação? De jeito nenhum. O mercado americano não paga pelo papel do diploma, ele paga pelo valor da sua habilidade. Para alcançar esses cargos de topo do ensino médio, o profissional precisa passar por treinamentos técnicos pesados, conquistar certificações específicas do Estado, tirar licenças governamentais rigorosas e acumular anos de experiência prática, que é o que eles chamam aqui de apprenticeship, um sistema de aprendizado onde você trabalha e estuda ao mesmo tempo, aprendendo o ofício na prática com quem já é mestre no assunto. São funções que envolvem um nível altíssimo de responsabilidade, risco físico real ou lidam diretamente com a segurança pública. Como pouca gente quer ou tem disciplina para encarar esse rojão, quem se qualifica vira ouro no mercado. A grande lição que a gente tira dessa faixa é que nos Estados Unidos, você não precisa necessariamente de uma faculdade tradicional para ter uma remuneração excelente e viver muito bem. Se você focar em uma especialização técnica de alto valor, o retorno é rápido. É um caminho que exige muita dedicação, respeito às normas de segurança e profissionalismo, mas que entrega um custo-benefício e uma estabilidade fantásticos para quem prefere colocar a mão na massa. Mais uma vez, vale destacar o contraste com o Brasil, porque isso é inevitável. No mercado brasileiro, virou regra a pessoa acreditar que a única saída para vencer na vida é fazer uma faculdade. Aí o jovem se endivida, passa anos estudando administração, direito ou engenharia, para depois descobrir que o mercado está inundado de formados e que os salários oferecidos mal pagam as contas básicas. Na América, a lógica é inversa e muito mais prática. O mercado não quer saber se você tem um anel de formatura no dedo, ele quer saber se você tem a competência técnica especializada para resolver um problema real e urgente. Subindo mais um degrau na nossa caminhada, chegamos a uma faixa extremamente interessante e estratégica: o grupo das pessoas que cursaram algum tipo de faculdade ou concluíram o Associate Degree. Para quem não conhece, o Associate Degree é um diploma técnico de nível superior com duração média de apenas 2 anos, muito oferecido pelos famosos Community Colleges americanos. Ele funciona de forma muito parecida com os cursos tecnólogos que temos no Brasil, focando direto no que o mercado precisa. Nessa categoria, o ganho médio semanal gira em torno de US$ 1.100, o que dá uma renda anual de aproximadamente US$ 57.000. Olhando assim, já é um salto bem bacana em relação ao ensino médio regular. Mas o grande pulo do gato aqui não é apenas a média geral. A grande mágica dessa faixa está nas profissões técnicas de saúde e tecnologia, que se abrem para quem tem esse diploma de 2 anos. Aqui a gente já começa a ver salários que brilham os olhos em áreas que têm uma demanda gigantesca e desesperada por profissionais. Vamos aos exemplos práticos. Os enfermeiros registrados, que aqui são chamados de Registered Nurses ou simplesmente RN, mesmo começando com Associate Degree, ganham uma média de US$ 80 a US$ 86.000 por ano. Já os higienistas dentários, que cuidam daquela parte de limpeza profunda e prevenção dos consultórios de odontologia, têm uma remuneração fantástica na casa dos US$ 90.000 anuais. E a lista de boas oportunidades continua com técnicos de radiologia, terapeutas respiratórios, especialistas em suporte de TI e os técnicos de sistemas de ar-condicionado comercial e residencial. E se a gente olhar para alguns nichos muito específicos, como os controladores de tráfego aéreo, os salários podem explodir e ultrapassar a marca de 130 mil, chegando até US$ 150.000 por ano. Por isso que eu sempre digo que esse nível de estudo é, sem dúvida, um dos melhores pontos de custo-benefício de todo o sistema americano. Pensa comigo, ao invés de você passar 4 ou 5 anos gastando uma fortuna em uma universidade tradicional, você faz uma formação técnica super focada de apenas 2 anos, que cabe no bolso e já sai praticamente empregado em áreas que não param de crescer. É a chance real de superar a média salarial do país em pouquíssimo tempo. Além disso, a dinâmica aqui funciona muito através de blocos. A pessoa tira o seu Associate Degree, entra no mercado de trabalho, começa a faturar em dólares e, com o próprio salário, vai tirando certificações específicas que aceleram ainda mais o plano de carreira e os aumentos salariais. Para quem quer progredir na América de forma rápida, inteligente e sem acumular aquela dívida estudantil gigantesca que assombra tantos jovens por aqui, esse é um dos caminhos mais práticos e eficientes que existem. Quando nós cruzamos a linha e entramos no nível da graduação completo, o famoso bacharelado, que dura em média 4 anos, o mercado americano mostra suas garras de forma muito positiva, deixando claro o retorno financeiro para quem decide investir na educação superior tradicional. A renda média anual para quem tem um bacharelado fica na casa dos US$ 80.000. Mas quando a gente coloca na conta os profissionais que já têm alguns anos de estrada e experiência prática, esse valor sobe facilmente para US$ 90.000 ou mais. Se você comparar com o nível anterior, estamos falando de um salto impressionante de 40 a 45% a mais no bolso de quem garantiu o diploma de 4 anos. É uma diferença que, no longo prazo, muda completamente o patamar de vida de uma família. E quais são as profissões que dominam esse cenário? Aqui entram os desenvolvedores de software, engenheiros de sistema, contadores,
analistas de mercado, especialistas em recursos humanos, gerentes de operação corporativa, analistas financeiros e engenheiros das mais diversas áreas, como civil, mecânica e elétrica. O grande destaque nessa faixa vai, sem dúvidas, para as carreiras do grupo que os americanos chamam de STEM, que é uma sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática, além da área de negócios de alta performance. Para você ter uma ideia do mundo real, um desenvolvedor de software tem um salário médio que hoje flutua entre 130 e 150 mil dólares por ano. Já os gerentes de operações e analistas financeiros seniors frequentemente rompem a barreira dos 100 mil dólares anuais com muita naturalidade após consolidarem as suas carreiras. Essa faixa representa a espinha dorsal da classe média alta e profissional americana. E por que as empresas pagam tão bem para quem tem esse diploma? Porque nos Estados Unidos, o bacharelado funciona como um caminho, um sinalizador muito forte para o mercado. Ele mostra para o empregador que você tem capacidade analítica, disciplina para começar e terminar um projeto longo, resiliência e facilidade para aprender coisas novas. Além disso, o Bachelor's Degree é um passaporte obrigatório se você quiser disputar cargos de alta liderança, diretorias ou fazer especializações mais parrudas no futuro. Só que aqui vai um alerta prático muito importante que muita gente ignora. O retorno desse investimento varia drasticamente dependendo da área que você escolhe. Enquanto o mercado paga fortunas para profissionais de tecnologia, engenharia e finanças, outras graduações em áreas mais teóricas ou humanas podem ter salários iniciais muito mais modestos. Por isso, na América, escolher o seu curso universitário não pode ser apenas uma questão de paixão. Precisa ser uma decisão estratégica, olhando com lupa para o mercado de trabalho se você quiser ver o retorno dos seus dólares o quanto antes. Até porque essa é uma diferença prática. Fazer faculdade nos Estados Unidos custa muito caro e geralmente os jovens recorrem a isso através de financiamentos estudantis, diferentemente no Brasil, onde o ensino superior está se tornando cada vez mais acessível. Justamente por isso, muitos jovens terminam a faculdade endividados e precisam pagar nos primeiros anos justamente o financiamento estudantil. Por conta disso, aquelas profissões que pagam mais logo de cara fazem com que você consiga quitar o seu financiamento muito antes. E agora, finalmente, nós coroamos a nossa caminhada chegando ao topo absoluto dessa estrutura educacional e financeira, o grupo daqueles que possuem um Advanced Degree. Estamos falando de quem foi muito além da faculdade tradicional e conquistou um mestrado, um doutorado ou aquelas formações profissionais avançadas e super tradicionais, como a medicina e o direito. Se a gente olhar friamente para os dados estatísticos, o governo americano aponta o ganho médio anual nessa faixa na casa dos 100 mil dólares. Mas eu preciso ser muito honesto com você sobre essa realidade prática. Esse número é apenas uma média geral que esconde salários assustadoramente maiores. No dia a dia do mercado de alto nível, os profissionais que estão nessa prateleira ultrapassam com muita facilidade os 150 mil, 250 mil e chegam a ganhar mais de 400 mil dólares por ano. É exatamente aqui que se concentram as profissões que dominam ano após ano, o ranking de carreiras mais bem pagas de todo o país. O exemplo mais clássico e emblemático disso são os médicos especialistas, cirurgiões pediátricos, cardiologistas, ortopedistas, anestesistas e radiologistas são profissionais que frequentemente recebem contra-cheques que flutuam entre 300 a 450 mil dólares anuais. Mas não são só eles. Advogados associados de grandes escritórios corporativos, farmacêuticos clínicos, dentistas especializados e executivos de multinacionais com MBA de ponta também fazem parte desse clube seleto de altíssima remuneração. E por que o mercado americano paga valores tão astronômicos para essas pessoas? A resposta é simples: por conta do sacrifício extremo e da escassez. Para você se tornar um médico especialista ou um profissional desse calibre nos Estados Unidos, a jornada é muito agressiva. São frequentemente entre 12 e 16 anos de estudos intensos, residências médicas, exames de ordem e testes de licença estaduais exaustivos, além de investimento financeiro que muitas vezes passa de $500 mil em dívidas estudantis. Além disso, essas profissões carregam nas costas uma responsabilidade gigantesca. Um erro desse profissional pode custar uma vida humana ou um prejuízo financeiro irreparável para uma empresa. Como o funil é muito estreito e pouquíssimas pessoas no mundo têm a capacidade, a resiliência e os recursos para chegar ao fim desse caminho, quem consegue atravessar a linha de chegada vira um ativo valiosíssimo. Essa é a demonstração mais pura de como a economia dos Estados Unidos valoriza, respeita e recompensa o conhecimento profundo e a especialização máxima. Toda essa pirâmide que a gente acabou de desenhar revela uma diferença de estrutura gigantesca e muito mais profunda entre o Brasil e os Estados Unidos. No mercado brasileiro, infelizmente, nós somos ensinados que o único caminho para vencer na vida é ter um diploma universitário. Só que na prática, a gente sabe que essa realidade é bem mais cruel.
Quantas pessoas você conhece que se mataram de estudar, conseguiram o diploma e hoje estão desempregadas, presas em subempregos ou trabalhando em áreas completamente diferentes porque o mercado saturou ou a economia do país não consegue pagar um salário digno? Aqui nos Estados Unidos, embora o sucesso nunca seja uma garantia absoluta, afinal, o seu esforço, a sua capacidade e a sua estratégia sempre vão pesar na balança. A relação entre o quanto você se especializa e o tamanho do seu salário é muito mais clara, justa e previsível. O mercado americano premia de verdade quem resolve problemas reais. E o mais fantástico é que, mesmo quem não quer ou não pode passar anos pagando uma faculdade caríssima, tem caminhos incríveis pela frente. Os chamados trade jobs, que são as profissões técnicas e ofícios especializados, como operadores de sistema, instaladores de elevadores, técnicos de refrigeração e ar-condicionado, profissionais de enfermagem com cursos de 2 anos e motoristas de cargas pesadas, oferecem salários iniciais que muitos profissionais graduados e com pós-graduação no Brasil levariam décadas para sonhar em alcançar. Mas agora eu quero te entregar uma das maiores chaves práticas que os próprios americanos usam no dia a dia e que a maioria dos imigrantes demora anos para entender. Qualificação é importante, mas escolher o lugar certo para morar é o que realmente define a sua riqueza. Pensa comigo. Um salário de US$ 70.000 por ano morando na Flórida, no Texas ou no Tennessee pode proporcionar um padrão de vida maravilhoso, confortável e seguro para sua família. Agora, se você pegar esses mesmos 70 mil e for morar no meio de Nova York ou Califórnia, você vai passar aperto, porque o custo de moradia é um absurdo e os impostos estaduais engolem o seu contra-cheque. É por isso que é a coisa mais comum do mundo ver famílias americanas arrumando as malas e mudando de estado. Elas fazem isso de forma estratégica, para alinhar o salário que ganham a um custo de vida que permita comprar uma casa boa, para poder colocar os filhos em escolas excelentes, pagar menos impostos e ter um poder de compra de verdade. Essa flexibilidade é um dos maiores superpoderes do mercado americano. Ele não é um sistema engessado, ele oferece oportunidades de ouro em todos os níveis, desde que você esteja preparado e saiba jogar o jogo de forma inteligente. Resumindo tudo que a gente conversou hoje, aqui nos Estados Unidos existe uma linha muito clara e transparente que conecta o tempo que você se dedica aos estudos com o tamanho do retorno financeiro que entra na sua conta. Nós vimos que tudo começa lá na base, com uma média de US$ 40.000 por ano para quem não terminou o ensino médio. Passa por caminhos técnicos fantásticos de curto prazo, que já garantem uma vida super confortável, e vai até o topo absoluto da pirâmide, onde os médicos especialistas e profissionais de altíssima performance rompem a barreira dos US$ 400.000 anuais. O mercado americano é extremamente meritocrático nesse ponto. Ele paga pela sua especialização, pelo nível de responsabilidade que você aguenta carregar e por quão rara é a sua habilidade. E a grande mensagem que eu quero que você leve desse vídeo é que ninguém precisa ficar travado. Mesmo se a faculdade tradicional de 4 ou 5 anos não está nos seus planos hoje, as portas continuam escancaradas através das profissões técnicas de alto nível. O grande segredo do sucesso na América é um casamento entre duas coisas: alinhar a sua qualificação com o que as empresas estão precisando de verdade e escolher a dedo o estado e a cidade que vão fazer o seu dinheiro render, combinando com o projeto de vida da sua família. Mas agora eu quero ouvir de você. Qual dessas faixas salariais mais te impressionou ou chamou a sua atenção? Qual dessas profissões ou caminhos você tem vontade de seguir ou gostaria de conhecer mais a fundo? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Faço questão de saber o que você pensa a respeito disso. E olha, se você quiser que eu grave um vídeo completo, bem detalhado, sobre alguma dessas carreiras específicas que a gente citou hoje, seja sobre trade jobs, enfermagem ou área de tecnologia, medicina ou qualquer outra, faz o seguinte: escreve aqui nos comentários a palavra quero junto com o nome da área que você quer ver por aqui. Aquelas que tiverem mais marcações, a gente vai fazer um vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal para receber mais análises como essa de tudo que acontece aqui nos Estados Unidos. Compartilha também com quem você acha que pode interessar. Quem sabe essa pode servir como uma dica de ouro para quem ainda está pensando no futuro. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.